A paz do Senhor, aqui é o pastor J.C. Silva, conectado na lição Uma Vida de Intimidade com o Pai. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Seus comentários e seu like ajudam muito a impulsionar os vídeos para que eles apareçam nas pesquisas e nas sugestões de vídeos interessantes. Assista o vídeo até o final e compartilhe nas suas redes sociais. Clicando no Super Thank Yous, você faz seu investimento para ajudar a manter este canal, possibilitando que muitas outras pessoas tenham acesso à Palavra de Deus explicada à luz do contexto bíblico geral. O texto bíblico de referência da reflexão bíblica de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo ele convida seus eleitores a serem imitadores de Deus como filhos íntimos e a andarem em temor, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. O versículo do dia é Tiago, capítulo 5, versículo 8, a parte A, que diz: Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa ele afirma que o relacionamento entre Jesus e o Pai nos exemplifica como termos intimidade com Deus. O ser humano ele foi criado por Deus um ser sociável, ou seja, o ser humano ele foi criado para se relacionar com as pessoas à sua volta, com as demais obras criadas, em especial para se relacionar com Deus que criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Quanto mais uma pessoa ela se aproxima de outra pessoa por meio do diálogo, da troca de confidência, dos afagos, das atitudes de carinho e consideração, da disposição de ouvir, de compreender e de ser cúmplice e recíproca, mais o relacionamento entre essas pessoas se torna íntimo, pois essas pessoas passam a ter acesso sem limites, uma na vida particular e restrita da outra, com ampla transparência e liberdade. Pessoas íntimas sempre conversam, se elogiam, demonstram gostar de estar juntas, se estiver longe sentem saudades e se esforçam para sempre estarem próximas em todos os sentidos do termo. No relacionamento humano, com frequência as pessoas se decepcionam, pois elas se entregam aos relacionamentos acreditando serem relacionamentos saudáveis, mas se veem traídas, incompreendidas e expostas. A maior causa dessas decepções é a inversão de valores que tem levado as pessoas a valorizar mais os relacionamentos interpessoais no âmbito humano do que o relacionamento íntimo da pessoa com Deus, que dá condições à pessoa de se livrar de relacionamentos tóxicos que geram vínculos deficitários e desencadeiam traumas, fobias e doenças psicossomáticas por vezes irreversíveis. No contexto bíblico sagrado, o maior exemplo de relacionamento íntimo, saudável e sustentável é o relacionamento de Jesus com Deus Pai. Como bem observa o pastor César Rosa em seus comentários, seguir os passos de Jesus deve ser a performance de todo cristão. Não basta uma pessoa sair de um relacionamento considerado tóxico e entrar em outro sem observar os princípios bíblicos quanto ao padrão de relacionamento vivenciado por Jesus com o Pai. Para se ter resultados diferentes, é preciso ter atitudes diferentes. É preciso desejar mudar. É preciso se esforçar para melhorar, ser resiliente para superar eventuais obstáculos e usufruir da bênção de um relacionamento íntimo com Deus, experimentar seus reflexos nos relacionamentos interpessoais e em todas as demais áreas da vida humana. O primeiro passo para se ter uma vida de intimidade com o Pai é manejar bem a espada, manejar bem a palavra de Deus, a exemplo do que Jesus fez quando ele foi tentado por Satanás no deserto. Jesus, além de conhecer bem as Escrituras, ele a utilizou de forma correta e no momento adequado. Por isso, Jesus conseguiu refutar as investidas do diabo, que também se utilizou das Escrituras, mas de uma forma isolada, para tentar confundir a mente de Jesus, que passava por um período de fragilidade física devido aos 40 dias de jejum que Jesus passou. Há momento que as insinuações do inimigo ou da natureza humana tendente ao pecado vão parecer serem verdadeiras e necessárias. No entanto, uma vida de intimidade com Deus por meio do conhecimento e da aplicação correta das Escrituras dará condições ao cristão de discernir, superar e desfazer as obras do diabo. Meditar na palavra de Deus é diferente de ler a palavra de Deus. A meditação leva a pessoa a fazer um exame detalhado das Escrituras, fazer ponderações, buscar respostas no contexto geral das Escrituras, refletir e internalizar a palavra de Deus no coração para
consolidar a fé cristã de uma forma contínua, de uma forma resiliente, pois é impossível meditar na palavra de Deus sem tirar tempo com qualidade, sem um compromisso diário com ela, sem dar sequência nos estudos para se aprofundar nos assuntos e no entendimento deles. O ser humano ele é composto por espírito, alma e corpo. É um ser tricotômico. Para que o ser humano sobreviva no mundo físico, ele precisa se alimentar, cuidar da sua saúde física e também da sua saúde emocional. Da mesma forma, para que o ser humano ele sobreviva no mundo espiritual, ele precisa cuidar da sua vida e da sua saúde espiritual, que depende da sua intimidade com Deus. E para que isso seja possível, a pessoa ela precisa se alimentar diariamente com qualidade da palavra de Deus. Cuidar da intimidade com Deus é viver o propósito de Deus para a vida humana, pois Deus criou o ser humano para viver em espírito, em intimidade com Deus, que é um ser espiritual. Para o salmista, para uma pessoa ser feliz, se realizar de forma plena e sustentável, a pessoa ela precisa rejeitar os conselhos dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar junto às pessoas escarnecedoras, e isso só é possível se ela tiver prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de forma compromissada e de forma contínua. Caso uma pessoa priorize em sua vida os conhecimentos de Deus revelados em sua palavra, sua intimidade com Deus a fará como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem e tudo quanto a pessoa fizer prosperará. Reforçando a importância da intimidade do ser humano com Deus, o salmista ele diz que quem despreza a palavra de Deus, quem despreza se aprofundar no conhecimento de Deus, é como fragmentos de palha que são levados ao vento, se espalha e não podem ser reajuntados. A pessoa não subsiste no dia do juízo e a justiça dos justos a condenará. Quando Jesus, aos 12 anos de idade, ele esteve entre os doutores da lei em Jerusalém e os impressionou, Jesus deixou um lindo exemplo a ser seguido. Dentro da tradição judaica, um adolescente de 12 anos, ele precisava recitar de cor o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Torá dos Hebreus. Por isso, os estudos das Escrituras começavam na primeira infância de um menino. Jesus não se contentou em apenas cumprir a tradição judaica de se estudar as Escrituras desde a primeira infância. Ele superou as expectativas até mesmo dos mestres da lei mosaica e superou todas as investidas do inimigo enquanto exerceu seu ministério terreno. Meditar na palavra de Deus traz grandes vantagens às vidas físicas e espiritual, mas guardar a palavra de Deus no coração é a única forma de a pessoa consolidar a fé cristã para experimentar uma vida vitoriosa em todas as áreas e em todos os sentidos. O Salmo de número 119 é um salmo de exaltação à importância da palavra de Deus na vida humana. Nesse salmo, o salmista ele revelou o segredo para se viver uma vida de intimidade com Deus, isenta do pecado, ao declarar: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para o apóstolo Paulo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Internalizar, guardar a palavra de Deus no coração é permitir que o próprio Cristo esteja impregnado na vida humana, pois ele é o verbo vivo que desceu do céu, se fez carne, habitou entre os seres humanos, manifestando a todos a glória do Pai no seu projeto de redenção da humanidade. A palavra de Deus, junto com a oração e o jejum, são as principais ferramentas para o ser humano guardar, proteger a sentinela da alma, que é a mente humana, a fim de ter a força necessária para subjugar e vencer a natureza humana com suas paixões e o próprio diabo. Para o evangelista Moody, a Bíblia não nos foi dada apenas para o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. A prática do jejum é outro fator importante na busca por intimidade com Deus Pai. E ao longo das Escrituras, há diversos exemplos de pessoas que, em obediência às orientações divinas, se utilizaram desta importante e poderosa arma espiritual. O propósito
desses relatos bíblicos é estimular outras pessoas a se consagrarem a Deus por meio do jejum, a exemplo dos personagens bíblicos, e também experimentarem o melhor de Deus para suas vidas, em suas vidas e através de suas vidas. Jejuar é o ato de a pessoa abster-se total ou parcialmente de alimentação, de bebida, de determinadas atividades, como o uso de redes sociais, de assistir TV, de falar determinadas palavras em determinados dias ou por determinados períodos, tendo em vista aí propósitos espirituais ou por prescrição médica. Quando o jejum ele é praticado tendo em vista propósitos espirituais, o jejum deve estar atrelado à oração e à leitura bíblica. Essa prática foi inserida por Deus na vida do seu povo para que, por meio do jejum, as pessoas mortificassem a natureza humana e passassem a estar em total dependência de Deus para obter importantes vitórias. Quanto aos tipos de jejum, o jejum normal é aquele que a pessoa não come nem bebe nada, como Jesus o fez. O jejum de Esté, a filha de criação de Mardoqueu, ele foi total e ela jejuou por 3 dias seguidos. Daniel e seus amigos, eles fizeram o propósito de jejuarem de forma parcial, se abstendo apenas dos manjares e das bebidas servidas na mesa do rei Nabucodonosor. Posteriormente, Daniel ele fez um jejum simples, se abstendo apenas de alguns alimentos e algumas bebidas que ele gostava e tinha o hábito de consumir com regularidade. O contexto bíblico ele cita ainda o caso de a pessoa jejuar se abstendo de hábitos ou de atividades comuns a ela, com o propósito de se separar para Deus em um determinado período, desde que não interfira na vida de outras pessoas. O jejum é algo pessoal. O sacrifício, o resultado do propósito colocado diante de Deus, deve ser da pessoa que fizer o propósito e não de outras pessoas próximas a ela. A prática do jejum, como dito antes, é vista em diversas partes das Escrituras, pois foi empreendido por muitos personagens bíblicos com os propósitos diversos, visando a glória de Deus e a preservação dos propósitos divinos para a vida humana. A igreja primitiva ela também deixou seu belo exemplo e jejuou para receber as diretrizes da parte de Deus. O pastor César Rosa ele frisa em seus comentários que o sacrifício da pessoa que jejua resulta no fortalecimento da comunhão da pessoa com Deus e também da sua vida espiritual. Ainda quanto ao jejum, é importante ponderar que Deus, ele além de conhecer os limites humanos, Deus os respeita e não exige além do que a pessoa pode fazer ou oferecer. Portanto, alguns jejuns não são recomendados. Por exemplo, dado aí a necessidade de o corpo humano se manter hidratado, é desaconselhável jejum prolongado sem que a pessoa beba água. Jejum prolongado no qual também a pessoa ela se abstém de comer proteínas também é desaconselhável, pois a ausência de proteínas no corpo provoca tonturas e provoca também outras sensações ruins que podem ser confundidas com influências ou manifestações malignas, ou, se for o caso, pode também a pessoa deixar de perceber que seja influência ou manifestação maligna. Aproveito aqui para deixar uma dica a quem quiser se separar, se consagrar a Deus por meio do jejum. Faça um propósito de jejum diante de Deus, jejuando das redes sociais ou de assistir TV para se dedicar à oração e à leitura bíblica. Ou então, faça um jejum de língua com o propósito de se abster de falar quaisquer palavras que firam a santidade de Deus, por estar fora do padrão de uma linguagem cristã sadia, pura e irrepreensível. O primeiro propósito divino para com o ser humano foi de o ser humano se relacionar com o próprio Deus. Por isso, Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e diariamente Deus visitava o ser humano no Jardim do Éden para interagir com o ser humano e permitir que o ser humano desfrutasse de intimidade com ele. Sempre que Deus se encontrava com Adão e Eva no Jardim do Éden, conversava com eles e Adão e Eva conversavam com Deus na busca por direcionamento e orientação. Enquanto as coisas se mantiveram assim, Adão e Eva se mantiveram íntimos de Deus e desfrutaram de momentos ímpares que somente eles, como seres humanos, tiveram vendo a face de Deus e permanecendo vivo. Ciente da importância da oração na vida humana, para manter a intimidade com Deus Pai, Jesus ele tinha o hábito de sempre reservar momentos com qualidade para orar, para ganhar resiliência no cumprimento da sua missão e autoridade espiritual para realizar milagres.
Um dos momentos de maior aflição que Jesus experimentou, ele passou em oração. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39 e os versículos 42 e 44 relata dizendo: Chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo segunda vez, orou dizendo: Deus meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Após Jesus desfrutar de sua intimidade com o Pai, no período que passou em oração no Getsêmani, ele ergueu seu rosto de forma resiliente, encarou a prisão, encarou a injusta condenação nos tribunais religioso, político, como também no júri popular, encarou a injúria dos soldados e dos populares, encarou a coroa tecida com espinhos venenosos, a cruz na qual ele foi fixado com pregos e a lança que perfurou o seu lado. Mesmo lá cravado na cruz, Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que exemplo de superação por meio da oração constante e resiliente de Jesus. Tendo em vista a queda pelo pecado de desobediência às orientações divinas, o ser humano ele foi expulso do jardim do Éden, perdendo totalmente a intimidade com Deus, não podendo, portanto, se aproximar fisicamente de Deus para conversar, buscar direção e orientação, para ter intimidade com Ele e desfrutar da sua santa e gloriosa presença. Daí a importância de o ser humano se utilizar da oração, da arte de falar, da possibilidade de se expressar por meio de palavras ou de gestos e gerar um diálogo sadio com Deus. A oração, ela pega o ser humano que foi expulso da presença de Deus e o coloca diante dele novamente, pois é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Literalmente, a oração ela reinsere o ser humano na intimidade com Deus. Por isso, as Escrituras reforçam, mostrando muitos exemplos práticos de personagens bíblicos que preservaram intacto esse caminho de acesso à intimidade com Deus. Além dos exemplos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi e tantos outros personagens do Antigo Testamento que tiveram e viveram intensamente uma vida prática de oração, vou citar aqui alguns exemplos do Antigo, como também do Novo Testamento, que reforça a importância de se preservar esse canal de intimidade com Deus. Jó, ele só foi curado e recebeu de Deus o dobro do que ele perdeu, porque ele orou, intercedendo a Deus pela cura dos seus amigos. Ló, ele só foi livre da destruição junto com os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus fez um compromisso com Abraão, porque Abraão, na sua oração intercessória, pediu que eles fossem retirados de lá. Pelo fato da igreja primitiva perseverar em oração, ela teve êxito na escolha de Matias como substituto do apóstolo Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Ocorreu o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. A igreja permaneceu forte e unida no cumprimento da missão de evangelizar o mundo. Estevão teve força para orar e pedir que Deus perdoasse seus algozes que o apedrejaram até a morte. Pedro ele foi liberto da prisão e da morte de forma sobrenatural. Dada a intimidade de Paulo com Deus por meio da oração, Deus lhe deu o dom de discernimento de espíritos. Falta tempo para relatar tantas outras conquistas e livramentos sobrenaturais experimentados pela igreja primitiva como resultados exclusivos da prática da oração. Além disso, em Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus deixou explícito que existem castas de demônios que só podem ser expulsos pela oração e pela prática do jejum. Está mais que provado que a oração ela fortalece a vida espiritual do cristão, o conduz a uma vida de profunda intimidade com Deus, lhe dá autoridade espiritual para curar enfermos, fazer maravilhas, expulsar demônios no nome de Jesus e ser usado por Deus com os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Na lida espiritual, o cristão ele enfrentará os mais diversos desafios
e precisa enfrentá-los de cabeça erguida, preparado para intervir nas situações aflitivas e nas adversidades da vida com poder e autoridade dos céus. A orientação de Jesus continua sendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Preservar a fé consolidada nas verdades da palavra de Deus só é possível por meio de uma vida de intimidade profunda com Deus, construída diariamente por meio da leitura bíblica, do jejum e da oração. Não se contente em ser igual às multidões que apenas assistem às coisas acontecerem no mundo. Não se contente em ser como os seguidores que seguem a Cristo apenas para se beneficiar dos milagres de Jesus em algum momento da vida. Seja discípulo, seja íntimo de Jesus. Acesse o coração do Pai e usufrua de sua santa e gloriosa presença abençoadora. Siga o exemplo de Jesus, viva como ele viveu e experimente Cristo vivendo em você de forma íntima e verdadeira. Para que isso seja possível, você precisa desenvolver uma vida de consagração diária e permanente diante de Deus através da leitura bíblica, do jejum e da oração. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.